Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Victor, sou estudante de Psicologia do 5º ano da Uningá e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da vivência de profissionais que atuam em diversas áreas da psicologia. Eu sei que no decorrer do curso é difícil, muitas vezes a gente não tem acesso a todas as áreas que a psicologia engloba, por isso resolvi fazer esse vídeo. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que colaboraram e dedicaram um pouco do seu tempo para contar para a gente a respeito do seu trabalho, e também a professora e orientadora Eliane Alecrim, que acreditou e possibilitou na realização desse projeto. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Tayane, eu tenho 28 anos, sou psicóloga formada há quase 5 anos e trabalho desde então, desde quando me formei, com a área clínica e com a área educacional. Em clínica eu tenho especialização em Gestalt terapia, trabalho com adolescentes, adultos e terapia de casal. Meu foco maior hoje é em autodesenvolvimento e relacionamentos dentro da clínica. Porém, eu atendo diversas demandas, A clínica nos possibilita isso, mas hoje eu possuo um Instagram, tento desenvolver algo, de conteúdo dentro do Instagram, mais voltado para relacionamento, para autodesenvolvimento, amor próprio. Aí as pessoas me procuram mais para esse tipo de trabalho atualmente. Eu amo trabalhar na área clínica, a área clínica é minha paixão. É um processo um pouquinho mais demorado, para você ter reconhecimento, tanto profissional quanto financeiro. Mas hoje o Instagram é uma ferramenta que nos possibilita expandir muito mais, Você mostra o seu trabalho com mais clareza e consegue alcançar um grande número de pessoas para mostrar o seu trabalho. Daí na área educacional é um pouco diferente. Eu trabalho dentro de uma escola especial, então o trabalho é feito através de avaliação, aplicação de testes, A gente faz o processo ambulatorial, onde avalia se realmente a criança tem a deficiência intelectual para estar sendo inserida na escola. É feita orientação a pais ou responsável pela criança, que muitas vezes tem a dificuldade em lidar com as limitações da criança, em aceitar, que ela possui aquela deficiência. Então, o trabalho do psicólogo é orientar e ajudar, dando um suporte, dando um apoio para esse familiar. Também fazemos trabalho em grupo, tanto com pais quanto com os alunos. Também é feito atendimento individual para os alunos, considerando que cada um de nós temos nossa subjetividade, somos seres únicos. Nós, como psicólogos, temos que ser criativos, Trabalhar com estratégias voltadas para aquela pessoa, para aquela criança. Não tem um padrão, não tem uma regra. Eu tenho que trabalhar dessa maneira. Não, você vai olhar para aquela criança, entender como é o funcionamento dela no ambiente que ela está inserida, a personalidade, considerando o contexto familiar, histórico de vida. E aí sim, você vai elaborar estratégias para melhorar o comportamento daquela criança, A gente trabalha com esses atendimentos individuais para focar na parte comportamental. Como eles têm o cognitivo defasado, eles não conseguem ter conscientização das coisas, Não conseguem ter discernimento. Então, a gente trabalha com mais estratégias comportamentais mesmo. E além disso, tem o trabalho junto com a psiquiatra, que o psicólogo acompanha os atendimentos com a psiquiatra para passar as informações certinhas para a psiquiatra do que vem acontecendo, como que está o comportamento desse aluno na escola, para que possa fazer um processo de medicação mais adequada. Então, é feito um trabalho multidisciplinar, Tem a psiquiatra, tem físio, tem fono, assistente social. Então, a gente vai trabalhando todos juntos para ver uma melhora significativa no comportamento da criança e no autodesenvolvimento dela. Resumindo, seria esse o trabalho do psicólogo dentro da área educacional. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar no particular, pode perguntar, Vou deixar o meu telefone, meu Insta. E se vocês quiserem alguma informação a mais, tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, tá bom?
Muito sucesso nessa caminhada como psicólogos para vocês e muito obrigada por me ouvirem até aqui. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Késia, sou psicóloga clínica e também terapeuta de casal e de família. Trabalho no Contato Centro Clínico, localizado em Mandaguari, Paraná. Na área clínica eu estou há 9 anos. Anterior a isso eu trabalhei aproximadamente 6 anos na área organizacional, certo? Me formei em psicologia no ano de 2008 e no terceiro ano da minha graduação, então eu comecei na área organizacional e permaneci durante mais 3 após formada. E nesse período eu fiz a minha transição então para a área clínica, que é a minha grande paixão. Atuo na abordagem da Gestalt terapia. Como eu falei, também em 2016 concluí uma especialização em terapia de casal e de família. Atendo no momento, né, casais, famílias e todas as faixas etárias, né, fazendo psicoterapia também individual, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Fazendo também atendimentos tanto presenciais quanto online, certo? Bom, a nossa profissão enquanto psicólogo tem uma missão muito linda, né, de cuidar do outro. Mas a gente também não pode se esquecer, a gente também precisa estar bem cuidado. Eu preciso estar bem para poder cuidar bem do outro, né? Algo que o psicólogo nunca pode perder de vista. E daí, nessa intenção, né, de cuidar do próximo, de cuidar do outro, dos seus problemas emocionais, comportamentais, psíquicos, né, a gente então recebe no consultório uma série de demandas, né, de pessoas que estão em sofrimento, às vezes até já vêm um pouco mais organizadas, né, dando nome para aquilo que ela está sentindo, para aquilo que ela está vivenciando naquele momento de vida. Já outras nem tanto, algumas pessoas vêm muito desorganizadas cognitivamente, muito perdidas, né, não sabendo o que é, sabe que há um sofrimento, há uma dor, há uma dificuldade, né, ali na sua vivência, mas não sabe identificar exatamente o que é. Então, assim, independente, né, de como essa pessoa chega até nós, a gente vai ajudá-la, né, dentro, daí no caso, né, da minha metodologia, na metodologia da minha abordagem teórica, da visão de homem, da visão de mundo. Então eu tenho a metodologia, tenho ali a relação terapeuta-cliente, né? Essa relação terapêutica vai me dar o suporte então para eu trabalhar todas essas questões com o meu cliente. E daí a gente atende diversos tipos, né, de necessidade, de queixas, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos alimentares, bipolaridade, pessoas também que estão enlutadas, né, em situação de luto, seja pela morte de alguém ou por perdas muito significativas na sua vida, pessoas que estão com baixo rendimento no trabalho, nas atividades de vida diária e por isso estão sofrendo, pessoas que estão às vezes em crises existenciais, né, devido a alguma situação vivida naquele momento de vida, pessoas que chegam às vezes com um sofrimento muito grande devido a algum trauma, né, às vezes um trauma de um passado, né, remoto, ou às vezes de algo mais recente também. Enfim, né, existem uma série de demandas que chegam no consultório pra gente. Cada faixa etária, né, eu falo que vai apresentar às vezes demandas assim bem características daquela fase de vida. Isso é muito comum a gente notar, a gente perceber. Então é isso, e é interessante a gente enxerga assim, né, o mundo ele está sempre em transformação, então cada vez vão surgindo novas demandas, novas dificuldades, novas dores, né, sofrimentos do ser humano. Mas a gente também não pode esquecer, eu vejo que nas últimas décadas a psicologia ela tem se voltado também, né, para trabalhar também a ciência do bem-estar,
né? Porque durante a história da psicologia ela se focou muito no sofrimento humano, né? Mas nas últimas décadas ela também tem se voltado para trabalhar os recursos que o indivíduo ele tem dentro de si, né? Aquilo que pode ser potencializado, né? Para que ele, na sua singularidade, na sua subjetividade, ele seja feliz, ele tenha uma qualidade de vida, né? E acho que esse é um trabalho muito importante do psicólogo, a gente se dedicar nessa conscientização, né, da sociedade, a gente trabalhar com esse intuito. Às vezes chegam clientes com essa demanda pra gente, né? Pessoas que estão simplesmente buscando se conhecer mais, buscando entender, né, um pouco mais do seu funcionamento psíquico, né? E isso é muito interessante porque isso previne, né? Isso é um atendimento precoce, né? Antes que esse indivíduo desenvolva algum adoecimento emocional, né? Algum transtorno psíquico, mental. Então isso é muito interessante. Bom, o que eu quero dizer para vocês, né? Que a nossa profissão, ela tem essa missão, né? A gente transforma a dor em amor, a gente transforma o sofrimento humano, as angústias existenciais em sentido de vida. Mas para isso a gente também precisa desenvolver nosso trabalho com muita ética e com muita competência, né? E isso vai exigir da gente uma postura de muita dedicação, de muita responsabilidade, muita entrega, né, de estudo continuado, de troca entre colegas, né, da profissão, entre os psicólogos, de não vivermos solitários, mas de sempre buscar essa troca, estudando, enfim, tá? Então, eu desejo para vocês trilhem esse caminho buscando ser né, excelentes profissionais, tá certo? Foi um prazer para mim dividir, compartilhar, né, um pouquinho só da minha história, da minha trajetória profissional com vocês. Espero que seja de grande valia e se vocês tiverem dúvidas, quiserem esclarecer algo que talvez, né, não ficou tão claro aqui, quiserem conversar, enfim, eu vou deixar meu contato, também tem lá nas minhas redes sociais alguns conteúdos para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Então é isso então que eu quero deixar para vocês hoje. Muito obrigado por eu poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, tá certo? Sucesso para todos vocês, até, tchau, tchau! Olá, alunos do curso de Psicologia da Uningá. Meu nome é Alessandro Capoy, eu sou psicólogo, sou formado há 15 anos pela Universidade Estadual de Maringá. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em praticamente todos os setores da psicologia. Trabalhei no privado e trabalhei no público. Né? No público eu tive o prazer de trabalhar no CRAS, no CREAS, no CAPS. Também trabalhei em cidades diferentes, o que faz a gente conseguir ter uma visão do sistema no seu funcionamento. Hoje eu trabalho numa ONG, numa organização que é o terceiro setor e é disso que eu vou falar um pouquinho hoje. O terceiro setor, ele é um complemento na rede de proteção. As cidades, quando surgem as ONGs ou surgem as organizações, elas surgem tentando buscar cobrir um buraco na demanda da cidade, né? Quando a gente não tem os serviços que conseguem atender toda a população, e às vezes os serviços, mesmo existindo, também não conseguem atender, as ONGs vêm preencher esses espaços. Elas funcionam dentro dessa rede de proteção como um instrumento que facilita e ajuda nesse cuidado. Todas as ONGs de uma cidade, geralmente elas estão inscritas no Conselho de Assistência Social, quando as ONGs são focadas na população de risco, como é o nosso caso. Né? E ali elas buscam recursos também, que é uma das grandes dificuldades desse setor, que para quem quiser encarar, vai ser um dos grandes desafios, a busca constante de recursos para projetos. O que é interessante e desafiador dessas organizações é que você tem a possibilidade sempre de criar, de conseguir construir novas possibilidades, de entender uma demanda e uma necessidade do seu município e conseguir construir esses grupos, essas ideias e deixar fluir essa criatividade, que é uma forma bem interessante de trabalhar. Por exemplo, nós estamos pensando neste momento de criar um grupo
que auxilie o luto, um grupo de luto. Né? O Covid tem estado aí presente e nós percebemos que muitas pessoas têm perdido amigos, parentes, e não tem sido possível vivenciar o luto, graças quando a morte é por Covid, as pessoas não têm tempo nem sequer de vivenciar esse luto. E o luto é uma parte importante da nossa relação, né, com as pessoas que se vão. Né, que nós precisamos entender os nossos motivos, o que sentimos, o que estamos sentindo agora e poder falar sobre isso. Isso é só um exemplo. Mas no caso, a ONG que eu trabalho hoje, nós atendemos crianças e adolescentes. Ela se chama Comunidade Social Cristã Beneficente, conhecida em Mandaguari como Comunidade Dr. Oswaldo. Dr. Oswaldo foi um médico que foi preso na ditadura militar e que após, quando ele saiu da prisão, ele abdicou, fez um voto de pobreza e dedicou toda a sua vida, todos os rendimentos que ele conquistou depois com o processo de Estado, para a criação desse projeto. Ele existe desde 1984. Como que nós atuamos com essa população? Nós trabalhamos na linha de fortalecimento de vínculos. Nós temos uma coisa fantástica aqui também na comunidade, que é uma bebeteca, uma biblioteca para bebês. Fortalecer vínculos entre mães, né? Nós fazemos parcerias com o Conselho Tutelar, mães e seus filhos, pais e seus filhos. Né? Tentamos mediar, às vezes, um relacionamento quando nós somos convocados a isso. Mas o nosso grande foco é trabalhar com crianças dos 7 aos 17 anos. Esse público nós atendemos através de oficinas. Nós temos oficinas de karatê, capoeira, balé, street dance, violão, canto, jardinagem. Mas todos os projetos, todas as oficinas que as crianças querem fazer, elas precisam estar inscritas numa oficina específica, que é a oficina de literatura. Todos os membros da nossa comunidade, pedagogos, assistente social, se revezam nessas oficinas, né, para acompanhar, para ter uma conexão, para criar um vínculo com essas crianças e esses adolescentes. Eu, especificamente, como psicólogo, eu observo, ajudo na compreensão quando há problemas, em orientação, mas atuo com adolescentes com um grupo de discussão chamado Consciência Jovem. Nesse grupo nós discutimos temas atuais que eles escolhem, né, uma abordagem para entender o mundo deles e trazer a noção das coisas no mundo de forma geral. Fazemos muitos passeios, passamos filmes, discutimos livros e discutimos os temas. A partir do tema que eles escolhem, eu trago novos instrumentos para poder, né, para a gente poder usufruir, né, e pensar sobre aquela questão. Também atendo clinicamente mães de adolescentes e de filhos, de crianças, e atendo também os próprios adolescentes de forma individual, quando nós sentimos uma necessidade mais específica. Todo trabalho que vocês forem exercer na vida de vocês vai apresentar desafios diferentes. No terceiro setor, o grande desafio é a busca de recursos, como eu já disse antes. Mas é um prazer muito grande poder realizar quando você vê o seu trabalho, quando você vê que deu resultados, quando você vê que você conseguiu ajudar algumas pessoas. Pode parecer pouco, mas na verdade é muito para as pessoas que utilizam esses serviços. Agradeço o convite. E espero que vocês tenham gostado, que vocês possam visitar, de repente, organizações da sua cidade, para que vocês possam conhecer melhor essa rede de serviços. Um abraço e até uma próxima. Olá, meu nome é Sônia Maria Moreira Bezerra, eu sou psicóloga há 29 anos, né? Me formei na Universidade Estadual de Maringá. Fiz um curso de psicopedagogia, fiz uma pós-graduação em adolescência, transtorno mental e uso, né, prejudicial de substâncias psicoativas para adolescente. Trabalho no Hospital Psiquiátrico de Maringá há 27 anos. Trabalho na Prefeitura Municipal de Maringá há 7 anos, né? Vai fazer 8 anos já. Aqui no Hospital Psiquiátrico nós atendemos pacientes com transtornos mentais, dependência química e adolescentes, né? A minha parte específica eu atendo os pacientes adolescentes, numa unidade específica, né? Atendo as mulheres que têm transtorno mental e dependência química e atendo alguns pacientes com transtornos mentais. Nosso trabalho aqui basicamente é uma psicoterapia de apoio, a gente faz o acolhimento desses pacientes e a gente faz o acompanhamento e orientação e preparo, né, e encaminhamento para os atendimentos da rede de assistência psicossocial. Na prefeitura eu trabalho com o consultório na rua, né, e esse trabalho a gente faz o atendimento
as pessoas que estão em situação de rua. O que é feito, né? A psicologia é uma equipe multiprofissional, médico, psicólogo, assistente social, enfermeira, técnico de enfermagem, motorista, e nós fazemos o atendimento para essas pessoas que estão em situação de rua. O papel do psicólogo nessa equipe multiprofissional é fazer o acolhimento, auxiliar na vinculação, fazer os encaminhamentos necessários e acompanhamento dessas pessoas que estão em atendimento em situação de rua. Espero que eu possa ter contribuído com vocês, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Olá pessoal, eu sou a Andressa Cainsares, tenho 29 anos, sou psicóloga, formada pela Unicesumar há 7 anos e há 6 anos eu venho atuando com psicologia organizacional. Hoje eu atuo na DB1 Global Software, uma empresa de software aqui da região, e eu trabalho hoje como Business Partner, que é uma das áreas da psicologia organizacional. Eu queria contar um pouquinho para vocês, conversar um pouquinho sobre a psicologia organizacional e as frentes que a gente consegue atuar enquanto psicólogo dentro de uma empresa, né? Então são algumas, a gente tem algumas possibilidades dentro das empresas, né? Então o psicólogo ele pode atuar com recrutamento e seleção, cargos e salários, clima e cultura, treinamento e desenvolvimento, business partner, departamento pessoal. Então essas são algumas das mais conhecidas, né, frentes de atuação aí do psicólogo organizacional. E quando a gente fala do nosso papel, né, da nossa missão dentro da empresa, a nossa maior responsabilidade, a nossa maior missão é garantir pessoas qualificadas e pessoas engajadas com a missão da empresa, né? Então garantir um ambiente saudável, garantir que as pessoas consigam se desenvolver profissionalmente ali dentro da empresa, consigam crescer. Então, essa é a nossa principal responsabilidade, né? E para isso, o psicólogo precisa conhecer muito do negócio da empresa, entender as metas, entender as estratégias da empresa, para que, de fato, a gente consiga atingir esse objetivo, né? Bom, esse é um resuminho da nossa atuação, do que a gente faz no nosso dia a dia enquanto psicólogo organizacional. Eu sou suspeita para falar, mas ele é muito gostoso. Geralmente não é um ambiente onde a gente tem muitas rotinas, é um ambiente mais dinâmico, né, onde a gente consegue crescer bastante, ajudar bastante a empresa e as pessoas a se desenvolverem, né? Então espero que eu consiga tirar algumas dúvidas de vocês com essa conversa e qualquer coisa estou à disposição para a gente conversar mais um pouquinho. Espero que vocês gostem da psicologia organizacional e que a gente se torne colegas aí. Obrigada! Oi pessoal, bom dia, meu nome é Juliana Zanon Ferreira, sou psicóloga e o Alisson, né, fez o convite para eu estar falando um pouquinho do meu trabalho. Então eu trabalho 20 horas, período da manhã, em Mandaguari, na saúde, e 20 horas, período da tarde, em Marialva, na educação. Quais as atividades são desenvolvidas, né? Em Mandaguari, eu trabalho numa UBS, uma unidade básica de saúde, com saúde mental. Faço atendimento individual de casos de médio e leve risco. A gente faz a estratificação, casos de alto risco são encaminhados para o CAPS, que conta com uma equipe multiprofissional. Antes da pandemia, a gente fazia grupos, né? Eu e a equipe do posto, a enfermeira, as agentes de saúde, né? Elas me ajudavam no grupo de saúde mental. Faziam uma lista de pacientes, faziam os convites e a gente sentava junto, pensava num tema, eu preparava uma palestra e a gente fazia a palestra no grupo. Com a pandemia, os atendimentos estão só individuais, né? Atendimento individual, a gente tentou colocar o atendimento online, mas as pessoas acabaram pedindo pelo presencial. Então, Mandaguari, a gente está atendendo só no presencial a parte de saúde mental. Em Marialva, o trabalho é desenvolvido nas escolas e também com orientação de pais, orientação de professores, observação de alunos, né? Encaminhamentos para a rede também. Também tem a questão da pandemia, que as escolas estão ainda fechadas.
Então, nós estamos, eu e mais 3 psicólogas, a gente está ficando na clínica multiprofissional da educação, que conta também com fono, pedagoga, psicopedagoga, e a gente está fazendo orientações de pais e algumas observações com crianças e encaminhando para a rede. É basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser entrar em contato, estou à disposição também. Olá, meu nome é Cristiane, sou psicóloga formada em 2012 pela Unicesumar, possuo 3 especializações: avaliação psicológica, micropolítica em gestão da saúde e gestalt terapia. Eu trabalho no município de Mandaguari há 8 anos. Estou no CAPS de Mandaguari há 4 anos como coordenadora. O CAPS de Mandaguari é tipo 1, atende todas as idades. O público-alvo são pessoas com transtorno mental grave, severo e persistentes e usuários de álcool e outras drogas. A equipe técnica é composta hoje por 2 psicólogas 20 horas, um assistente social 30 horas, um pedagogo 40 horas, um enfermeiro 40 horas, um auxiliar de enfermagem 40 horas e um médico psiquiatra de 20 horas. O paciente inicia o tratamento no CAPS através de um acolhimento inicial, que pode ser feito pelo psicólogo ou por qualquer um dos outros técnicos da equipe. Esse acolhimento inicial é quando o paciente procura o serviço com uma demanda em saúde mental, o técnico ouve, avalia se corresponde ao público-alvo do CAPS e, se sim, já agenda consulta com o médico psiquiatra, e a equipe do CAPS discute, qual vai ser o plano terapêutico singular desse paciente. Frente a isso, o psicólogo está participando também. A função exclusiva do psicólogo, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, oficinas psicoterapêuticas. A gente sempre prioriza trabalho em grupos, porque o objetivo do CAPS é a reinserção social do paciente. Nós precisamos acolher esse paciente e seus familiares, acolher seu sofrimento, sua dor, apoiar, fortificar as relações deles no âmbito familiar, social, para que possam ter uma vida melhor. Outras funções são orientações familiares, visitas domiciliares, grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas. Por causa da pandemia, a gente não está conseguindo desenvolver essas atividades que são os grupos, os passeios também, que a gente realiza com eles, mensais. Todo ano se faz uma programação mensal do que será realizado durante o ano. Nós sempre colocamos passeios diversos, Parque do Ingá, Parque do Japão, Coca-Cola. É bem dinâmico, bem gostoso o trabalho. Realizamos eventos de datas alusivas, como o Dia da Mulher, o Dia do Homem, 18 de maio, o Dia da Luta Antimanicomial, prevenção ao suicídio no setembro, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Sempre a gente realiza alguma atividade junto com o Outubro Rosa, no mês de outubro. Eles gostam bastante, é bem bacana. Sempre tentando atingir nossos objetivos, o objetivo do significado de cada data alusiva. Trabalhar no CAPS é um grande desafio, mas também é muito gratificante você conseguir auxiliar aquela pessoa que está em sofrimento. Bom, espero ter contribuído com esse resumo do trabalho. Fico à disposição caso precisem. Um abraço! Oi, meu nome é Amanda, sou psicóloga formada pela UEM, atuo em um CRAS há pouco mais de 6 anos. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre como é a minha atuação. Gostaria que vocês compreendessem que o que eu vou falar é apenas um resumo do que é o meu trabalho. Não vou conseguir trazer a complexidade do que é o serviço. Bom, então o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Lá no CRAS a gente trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social. Gostaria que vocês compreendessem que essa vulnerabilidade a gente não considera apenas questões concretas, objetivas, mas também conteúdos subjetivos, relações, vínculos, exclusão social, entre outras questões que a gente vai identificando durante os atendimentos. Bom, o CRAS ele é o equipamento que é responsável pela execução dos serviços de proteção social básica. O Serviço de Proteção Social Básica tem como objetivo principal a prevenção da violação de direitos, das situações de risco e também o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
A proteção social básica, ela se tipifica em 3 serviços, que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para idosos e pessoas com deficiência. Hoje, a gente vai falar apenas de um serviço, que é o PAIF. O PAIF, ele é o carro-chefe do CRAS. Não pode existir CRAS sem a execução desse serviço. Por quê? Porque é através dele que acontece o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, ele se caracteriza por realizar esse trabalho social com famílias. Nesse trabalho, a gente vai identificando as vulnerabilidades das famílias que a gente atende e vai intervindo de acordo com as suas necessidades. É muito importante que a gente identifique também quais são as potencialidades que aquela família tem. Eu considero o trabalho no CRAS um desafio para nós da psicologia. Por quê? Porque o nosso curso, a nossa profissão, ela está muito vinculada a uma atuação mais da clínica tradicional, mais terapêutica. E o nosso trabalho no CRAS, ele vai extrapolar esse tipo de atuação, né? Na verdade, é uma atuação diferente, né? Ali, no CRAS, a gente vai precisar movimentar e alterar mudanças na realidade concreta das famílias que a gente atende. As nossas intervenções, muitas vezes, a gente vai precisar ter contato com outros profissionais, a gente vai precisar viabilizar o acesso ao direito de outras políticas sociais ou da própria rede socioassistencial, né? Então, durante os atendimentos, durante o acompanhamento, é muito comum que a gente faça o contato com outros serviços, que a gente faça encaminhamentos, que a gente faça algumas orientações. É muito importante também que esses atendimentos, eles não se limitem ali para aquele momento, né? Então tem que ser um trabalho continuado. A gente tem que monitorar se as intervenções que estão sendo feitas, elas estão sendo efetivas, elas estão de fato assegurando o direito daquele usuário que a gente está atendendo. Bom, esse acompanhamento, ele pode acontecer de várias formas, vai depender de cada família, de cada situação. Algumas famílias a gente vai precisar acompanhar um pouco mais de perto, algumas famílias a gente vai acompanhando ali um pouco mais afastado. Como eu disse, é a necessidade de cada família. Bom, esse acompanhamento pode se dar através de atendimentos lá no CRAS, pode se dar através de visitas domiciliares, através dos grupos, agora, né, através dos atendimentos remotos, né, com a pandemia. Então, esse acompanhamento, ele tem várias formas de acontecer. Então, vocês devem ter percebido que é um trabalho que o profissional tem que ser muito proativo, né? Ele não pode ficar esperando o usuário vir até ele, né? É claro que o usuário vem também, mas é muito importante que ele esteja sempre em contato com esse usuário de outras formas, que esse acompanhamento de fato seja efetivado. Bom, lá no CRAS eu não atuo sozinha, então temos uma equipe técnica composta então por mim, psicóloga, mais 2 assistentes sociais. A gente procura realizar um trabalho interdisciplinar. O trabalho interdisciplinar, ele é muito importante dentro do CRAS, porque como as situações têm uma complexidade muito grande para se resolver, então os saberes se somam e se complementam. Então, a gente sempre conversa sobre os casos, há casos que a gente atende junto, há casos que a gente acompanha juntas. Então, a gente precisa dessas trocas para que o trabalho aconteça de forma mais rica, né? Tem coisas que a psicologia não dá conta, assim como tem coisas que o serviço social sozinho também não dá conta, né? Por fim, queria falar rapidinho sobre a pandemia, sobre como a pandemia alterou os atendimentos que a gente faz lá no CRAS. Então, desde o ano passado, quando a pandemia apareceu, a gente teve que readequar totalmente os serviços, né? Então, suspendemos grupos, suspendemos campanhas, pelo menos de forma presencial, suspendemos reuniões,
suspendemos visitas domiciliares e o atendimento ficou basicamente no presencial, né, o atendimento em que a família vai ao CRAS e em alguns casos também remoto. As visitas domiciliares acontecem em alguns casos mais extremos, por uma questão de prevenção mesmo. Eu acho que é importante falar também que houve uma busca muito grande de demanda espontânea para atendimento no CRAS, né? Eu diria que triplicou aí o número de atendimentos por demanda espontânea, devido à crise econômica que a pandemia trouxe junto com ela, né? Então, aumentamos muito o número de atendimentos. Então, tem sido cada vez mais difícil conseguir, de fato, acompanhar e efetivar um acompanhamento, né? Igual eu estava conversando aqui com vocês. E a gente tem percebido cada vez mais as situações de vulnerabilidade se complexificando, se tornando ainda mais complexas, né? Ainda mais graves e aumentando em número, né? Percebemos também uma mudança de perfil do público do CRAS, né? Agora temos um público diferente do que vinha até ali em 2020, o que demonstra que a desigualdade social está aumentando muito. Muitas pessoas estão voltando à situação de pobreza e essas pessoas acabam recorrendo ao CRAS, né? Que é o serviço municipal que infelizmente também não dá conta dessa demanda, é uma demanda muito grande. O município que eu trabalho é um CRAS só, para o município todo, é um município de 35 mil habitantes, então a gente não consegue dar conta dessa demanda. Infelizmente o governo federal também não está disponibilizando recursos que as famílias consigam dar conta das suas necessidades básicas, né? Lá no CRAS, então, a gente tem os benefícios eventuais também, que a gente faz a concessão, né, para as famílias que a gente acompanha. Dentre os benefícios eventuais tem a famosa cesta básica, né, que é o auxílio alimentação. Temos alguns outros, mas esse é o principal e é o que acaba saindo mais mesmo. Lá no CRAS também a gente tem o cadastro único, que é o cadastro para programas sociais do governo, por exemplo, o Bolsa Família, o Programa Leite das Crianças e mais um monte de programa do governo federal que existe. Então isso faz com que a nossa demanda aumente muito. Mas então é isso, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre como é o serviço do CRAS. Se tiverem dúvida, estou à disposição. Obrigada!